Então, boa noite, bem-vindos ao curso de Reiki nível 1. Eu sou a mestre Yura, do grupo Caminhos de Luz, e hoje a gente vai ser dividido em duas partes. Então, hoje a gente vai ver o fundamento do Reiki, um pouco de história. Eu não sei se a gente chega na parte dos chakras, e amanhã, perdão, no próximo dia de aula, no próximo sábado, a gente vai ver a aplicação, o símbolo sagrado. Aí qualquer dúvida que tiver, pode colocar no chat. O pessoal ainda está entrando aí. Então vamos lá. Então aqui, né, com o Reiki já são mais de 10 anos. Então começou em 2014, que eu comecei com o Reiki, meio que por acaso. Então eu já tinha ouvido falar sobre Reiki, mas a gente não tem muito contato, não é muito divulgado. Pelo menos na época não era. Hoje também não é muito, mas a gente sabe um pouquinho mais. Então, na época a gente tinha um conhecimento muito raso. Então, foi um pequeno acidente, na verdade, que me fez ter contato com o Reiki e ver que existia uma energia que ia além do que a gente conhece. Aqui são alguns depoimentos de alunos ao longo aí do tempo que foram colocando como conheceram, o que que aconteceu na existência deles, então, aqui, né, como sentiram os seus chakras. Então, foi uma coisa assim que ao longo do tempo foi aumentando o nível de relatos, as experiências das pessoas, e isso só realmente fortalece a nossa caminhada dentro com essa energia. Então, hoje a gente vai ter aí a oportunidade de ver o nível um. E depois a gente vai continuar também com o 2, o 3A e o 3B. Então, dando seguimento. Então, o que que a gente vai estar vendo, né? Que as vantagens do reiki são a cura da própria pessoa ou dos outros. A gente consegue fazer realmente um tipo de vibração para a realização de desejos, harmonização de relações, o trabalho com traumas psicológicos, a definição de metas, proteção, então isso aqui é muito importante. Então a gente consegue aprender ferramentas para a gente se proteger, mudança de energia de lugares, pessoas, plantas, objetos. Então, quando a gente tem o contato com essa energia, a gente consegue entender como ela funciona e manipular ela de forma que faça essas coisas que foram definidas como vantagens. Então, por exemplo, a proteção. A gente percebe muitas vezes que você fica num tipo de situação que você não sabe o que fazer para se proteger, principalmente de energias contrárias a você ou que queiram te prejudicar. Então, com o Reiki, a gente aprende essas ferramentas e a gente consegue realmente utilizá-las em nosso favor para nos defender. Então, o que veremos? Então, a gente vai ver definição de Reiki, o que é iniciação, que todo mundo já ouviu falar de iniciação em situações aí de magia, né? Então, tem as iniciações, mas o que que é iniciação no Reiki? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. As características, qual que é o funcionamento, um pouco da história, sobre o Gokai, que são os princípios do Reiki, a linhagem, então que conta aí, né, com todos os mestres que vieram antes, um pouco sobre anatomia energética. Gente, anatomia energética daria um curso só para falar sobre isso. Como a gente não tem muito tempo, a gente vai falar de forma mais superficial, mas vale aí um estudo mais aprofundado. Como vocês podem continuar a formação do Reiki? Então, aqui, como alguns já sabem, a gente está fazendo essa jornada ao vivo. Então, eu fiz isso justamente porque muitas pessoas elas começam a estudar e às vezes
não tem o ânimo, né, de continuar, porque sozinho é mais complicado. Então, a gente vai fazer essa jornada ao vivo. O símbolo sagrado Chokurei, a gente vai começar com o símbolo, eu vou explicar como ele funciona, como aplica, como faz a autoaplicação, como a gente aplica nos outros, em animais, plantas e cristais. E também aí algumas sugestões de livros para continuar o estudo. Então, quem quiser se aprofundar. Então, o Reiki, ele é uma junção, na verdade, de duas palavras, de dois kanjis, né, do japonês. Que é o Rei, que ele significa a energia cósmica universal. Então, ela é a energia que está em tudo. E quando, pessoal, eu falo energia, muitas, vocês vão ler em alguns lugares, eles vão estar assim, lá vai esse povo querer falar de física quântica. A gente não está falando aqui de energia, a energia que a gente consegue mensurar. Então, é uma energia que a gente não consegue mensurar ainda. Mas existem sim alguns até aparelhos que conseguem, por exemplo, tirar a fotografia de aura por conta de emanação eletromagnética. Mas essa energia que eu estou falando é uma energia que não, a gente não consegue mensurar. É uma energia que está quase como se você pudesse dizer em outra dimensão, talvez. Não é uma boa definição, mas ela está em outra frequência. Uma frequência que a gente não consegue alcançar por meios físicos. Então, ele não está no mundo físico, ele está num mundo etérico. Então, que seria uma camada de abstração um pouquinho maior do que o físico. Então, muitas vezes vocês vão ver esse tipo de crítica quando as pessoas do meio holístico começam a falar de energia. Ah, que energia não funciona assim? É, na física realmente ela não funciona assim. É outro tipo de energia. Então, só para vocês entenderem quando a gente falar. Então, o rei é essa energia cósmica universal. É essa energia que está em tudo, em todos os planetas, que está nas galáxias, que está aqui no planeta Terra, em todos os minerais, vegetais, animais, enfim, em tudo. Então, ele permeia tudo. Beleza, então essa é a energia, a força cósmica, a energia universal. Então, tem alguns que falam que é o éter, que é o prana. Então, são todas essas energias que nos rodeiam. E que está dentro de nós na forma de Ki. Então, Ki é a nossa energia pessoal. Então, nosso corpo se alimenta do rei, que se transforma em Ki, que é o que faz todo o nosso corpo funcionar. Então, o nosso corpo, ele é constituído de vários corpos, a gente vai ver daqui a pouco até esse desenho que está atrás de mim. Então, são vários corpos. O corpo físico são dois corpos, que é o corpo físico e o etérico. Essa energia alimenta esse etérico que alimenta as nossas células e nos mantém vivos. Então, aí você pode falar, mas então, não é suficiente só o coração bater? Muita gente sabe que não é suficiente só o coração bater ou o cérebro funcionar para você dizer que está tudo funcionando, que está tudo saudável, que está tudo vivo. Enquanto tiver o corpo etérico junto com o corpo físico e ele não for desligado, esse corpo de alguma forma está vivo. Então, mesmo que a pessoa faleceu, ainda pode ficar alguns dias ligado, mas você tem que ter um desligamento realmente para você falar assim, não, agora é só matéria orgânica. Isso é, vamos dizer, outro papo né, de outra filosofia, mas é realmente só para vocês, quem tem conhecimento aí de outras, ter uma noção de como funciona. Então, aqui, Reiki é a união de Rei com Ki. Então, essa energia cósmica universal alimentando o nosso corpo etérico, que vai vitalizar nossos sistemas, nossos órgãos, possibilitando assim a vida. Então, esse daqui, né, é só um esquema, depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, e a gente segue. Que é a iniciação? Então, a iniciação é quase como se fosse o entendimento de uma passagem, de um batismo, entre aspas. Então, você tem o quê? Uma pessoa numa situação como essa primeira figura, onde você não está iniciado. Então, quando você não está iniciado, você recebe a energia que é suficiente para alimentar
o seu corpo etérico, que deixa o seu corpo vivo. E aí, o que que significa a iniciação? A iniciação é aquele momento onde o estudante entende que ele quer aprender mais, que ele quer se aperfeiçoar, ele quer dominar uma nova técnica, ele quer aprender, ele quer passar por isso, ele sabe as transformações que isso vai ocasionar, e ele pede para passar, então, por essa iniciação. Então, o que é exatamente iniciação? Existe o mestre, que é aquele que te ensina. E existe toda uma hierarquia, uma egrégora, que são pessoas visíveis e não visíveis, que apoiam o reiki, que elas estão lá realmente entendendo qual que é a motivação do reiki, a questão da cura, do amor incondicional. Eles trabalham a favor do reiki. Quando eles identificam que tem essa pessoa que deseja ser reikiano, que estudou para isso, então eles fazem uma transformação no corpo dessa pessoa, a fim de que, como está aí na figura, ela receba uma energia e essa energia consiga ser transmitida com, né, em graus cada vez maiores de força. Então, você vê, por exemplo, né, agora no Reiki 1, ela já está, na figura está mostrando até nas mãos dela uma luz, mostrando o quê? Que ela está conseguindo captar essa energia e transmitir através das mãos. Então, isso só foi possível porque houve uma atuação no corpo dessa pessoa para que ela conseguisse fazer isso. Então, ela precisa passar por um ritual. Esse ritual geralmente é feito por um mestre, na qual ela está acenando que ela deseja passar por essa transformação, e o mestre dá uma carga de energia e abre certas barreiras que existem na pessoa para que exista, então, essa transformação. Então, no final desse curso, a gente vai fazer a iniciação, e aí vocês terem, né, depois disso, são 21 dias que vocês se auto-aplicam reiki para realmente auxiliar esse processo de transformação. Ah, e como eu falei, né, antes, cada vez que você vai subindo os degraus, então você vai tendo uma captação maior de energia, percebe aqui pelo coronário, né? Então, uma captação cada vez maior de energia, e você também consegue transmitir mais energia através das mãos, e maior energia também trafega pelos seus chakras, pelo seu corpo etérico. Isso faz com que aumente saúde, melhore né, a condição geral, mental, emocional. Então, tem todo um benefício do todo. Pessoal, quem tiver dúvida, pode mandar no chat, tá bom? Que eu posso interromper e vou respondendo. Então, o tratamento e a iniciação, ela tem esse objetivo de reconexão com essa fonte abundante. Não que ela já não existisse antes, ela existia para a manutenção da sua vida. Hoje você recebia como uma pilha que que se carrega toda noite para poder funcionar no dia seguinte. Então, esse carregamento, ele não é da própria pilha, ele vem externo. Então, você coloca num aparelho que você coloca na tomada e essa pilha recarrega. Então, é como isso. Então, essa energia que vem da tomada, vem lá da hidrelétrica. Então, é uma fonte abundante e você recebe ali o tanto que você precisa para poder carregar. Então, Sim, sim. quando você faz essa iniciação, você Ô, Bárbara, recon... vai passear agora. Oi? Ah, perdão. Pessoal, pode tirar dúvida pelo chat, tá? Então, você faz essa reconexão com essa fonte abundante, infinita, e com a nossa própria capacidade de atingir, então, um estado de harmonia e saúde, que é como eu falei, você acaba que você toma uma injeção de energia e, faz um desbloqueio dos meridianos, nadis, enfim. Ela vai circular como se fosse um sistema circulatório sanguíneo pelo seu corpo,
e vai realmente restabelecer, por exemplo, saúde. Então, o objetivo principal é equilibrar os sete principais chakras. A gente conhece popularmente os chakras e a gente acha que são somente os sete que vão do topo da cabeça até, na verdade, vai até os pés, mas enfim, ele vai ao longo da coluna inteira, começando pelo topo da cabeça. E a gente faz o tratamento principalmente desses chakras, que são os maiores que a gente tem no corpo. Mas depois a gente vai ver que a gente tem muito mais do que isso. Então, o que que são esses chakras? A gente vai falar um pouco mais também mais para frente. Eles, eles fazem quase como um metabolismo dessa energia que a gente recebe para que ela seja mais bem aproveitada principalmente pelos órgãos daquela região. Então, a gente recebe uma energia, vamos dizer assim, é, muito forte por exemplo, na cor branca. Se você pegar uma luz branca e passar ela por um prisma, ela vira aquelas sete cores. E se você fazer a volta, ela vira cor branca. Então é a mesma coisa. Só que cada faixa que está ali, não vermelho ou laranja, essa luz vai ser importante para cada região do nosso corpo. Então, aí que a gente vai falar um pouco dos chakras justamente por causa desse entendimento. Então, o reiki, ele vai estimular o quê? Que a pessoa que às vezes, eu não falei da pilha, que se carrega, às vezes a pessoa ela tá com uma dor, ela tá com uma doença, onde aquilo que ela está recebendo não é suficiente para manter o corpo dela em funcionamento. Porque aquela dor, aquela posição onde que está a dor, o chakra, ele em vez de puxar a energia, ele joga para fora. Então, esse jogar para fora é como se você estivesse despejando a energia que seria necessária para aquele órgão ou aquele sistema ficar saudável, e na verdade ele está jogando fora. Por quê? Porque ele não, como as células do corpo, ele não estão sadias para receber aquela energia, então essa energia ela vai realmente saindo. Então, isso é uma das causas dessas doenças. Então, o que que o reiki faz? O reikiano, ao aplicar, ele vai estimular como se fosse um boom de energia para tentar jogar fora a questão das obstruções. Então, seja nos meridianos, se está com alguma obstrução, ou realmente dar uma carga de energia para que a pessoa consiga se recuperar. Por isso que a gente fala num processo de autocura. Então, autocura, equilíbrio, autoconhecimento e realmente permitir com que as pessoas elas se descubram, né? Descubram essa energia pela experiência pessoal. Então, algumas características do Reiki que são importantes aí da gente observar. Primeiro, a disponibilidade. Então, ele está disponível para quem quiser utilizá-lo. Então, a questão da disponibilidade é que você fica às vezes pensando, eu tenho que ter uma clínica, tem que ter vela, tem que ter um monte de pedra, tem que ser, não pode estar na minha casa, tem que ir um lugar especial, eu tenho que ter um certificado aqui, 20 anos de estudo. Então, a gente acha que tem que ter toda uma preparação, pré-requisitos, e na verdade não. Ele está disponível a quem quiser utilizá-lo. Na verdade, a gente até usa ele sem querer, mesmo não sendo reikiano. Por exemplo, quando uma pessoa se machuca, a gente logo, né, um filho nosso, ou uma pessoa que a gente gosta, a pessoa se machuca, a gente já não tem de pegar e passar a mão naquele local para acalmar, realmente quase como se você, ao passar a mão, você tivesse essa intenção de estar trazendo saúde para aquela região que a pessoa machucou. A pessoa está com dor de cabeça, você dá um beijo na testa da pessoa que está com dor de cabeça. Então, todas essas ações que para a gente é uma coisa quase instintiva, isso é reiki. Isso é a sua intenção de querer que a outra pessoa melhore, mas a gente não sabe nem que, na verdade, durante esse processo, está acontecendo uma troca de energia.
Na verdade, você está fazendo uma doação de energia para aquela pessoa, que ela vem aí banhada, né, de intenção amorosa. Qual que é a diferença quando você faz uma iniciação? Quando você faz a iniciação do Reiki, você é preparado. Então, é, essa egrégora que eu falei, né, que são essas pessoas encarnadas e desencarnadas, para quem acredita, tá, pessoal? É muito importante, vou aproveitar e destacar isso aqui. Eu tenho as minhas crenças pessoais, religiosas, como cada um de vocês. O Reiki é desvinculado de qualquer religião. Então, quando eu pegar e dar um exemplo como esse que eu acabei de falar, de pessoas encarnadas e desencarnadas, não está vinculado ao reiki, sim às minhas crenças. Ah, mas eu sou católico. Só transforma o que eu estou falando para a sua crença. Então, o que que seria na sua crença? Um anjo da guarda? Espírito Santo, Deus? Assimila com os conceitos que para você são mais familiares, tá bom? Mas Reiki é desvinculado de religião. Então, quando você tem essa, voltando, né? Quando você faz a iniciação e você tem o seu corpo transformado, você consegue captar mais energia e transmitir com mais intensidade. Simplicidade. Vocês vão ver que a técnica é simples. Eu já até falei. O beijo da mãe na testa da criança, o passar a mão naquela região que está doendo. Vocês vão perceber que as técnicas que a gente vai aprender são baseadas em toque, em intenção, durabilidade. Quando você passou por esse processo de transformação do seu corpo, principalmente o seu corpo etérico, você permanentemente continua com essa abertura até o fim da sua existência. Na verdade, tem até relatos, né, que dizem que a pessoa até se reencarna novamente, para quem acredita, ela continua sendo iniciada. Por quê? Porque, na verdade, essa iniciação é nos corpos, não no corpo físico. Então, universalidade e atemporalidade. A gente vai partir da premissa que o reiki ele não é uma técnica de corpos físicos. Então, ela se baseia nos outros corpos, por exemplo, o corpo mental, que a gente vai falar daqui a pouco. E para esse corpo não existe tempo nem espaço. Então, a gente consegue aplicar certas técnicas que a gente, através, vamos dizer, dessa esfera mental, a gente consegue atingir e harmonizar, por exemplo, um passado, programar um futuro, fazer uma aplicação à distância, até mesmo por conta dessa característica do reiki, bate muito com o que algumas pessoas creem. Somente alguns mestres transmitem que não se faz iniciação à distância. Então, para a própria essência do reiki, isso, vamos dizer, é uma falácia, né? Uma coisa falsa. Porque se você tem técnicas de transmissão de algo à distância, baseado no princípio de que não existe tempo e espaço, então sim, eu consigo fazer uma iniciação à distância. Inclusive, a própria técnica é para isso. Então, se acontecer de alguém falar, ah, não, mas você fez a distância, como assim? É muito simples. O reiki funciona no tempo e no espaço, né? Sem considerar o tempo e o espaço. Energização. E é isso, a questão da característica da energização ela é muito importante, porque não é para desgastar quem pratica. Dado que você recebe, como eu mostrei nessas figuras aqui, que você recebe uma carga de energia cósmica universal e você transmite pelas suas mãos, por exemplo, então você está recebendo, você é como se fosse realmente um condutor. E eu gosto muito de dar o exemplo aqui como se você fosse uma mangueira ligada numa caixa d'água. Quando você está no Reiki 1, você é uma mangueirinha pequenininha. A sua vazão, né, o tanto de água que sai ainda é muito pouco, mas já é alguma coisa. Então,
a água está saindo da mangueira? Não, ela está saindo da caixa d'água. É muito importante que vocês entendam isso. Sai da caixa d'água. Não é da água que está na mangueira, é da água que está na fonte universal, cósmica, o rei, tá? Então você não usa o que, você usa o rei, que é a caixa d'água. Da mesma forma que no Reiki 2. Só que qual que é a diferença do um para o 2? Você já não é uma mangueirinha fina, agora você é uma mangueirinha um pouquinho maior. A vazão de água é maior. Quando você está no 3, que é o do mestre interior, que é o 3A e o 3B, que é o mestre, aí já é como se fosse quase uma mangueira de bombeiro, né? Do hidrante, então a quantidade já é maior. Por que que acontece esse passo? Porque conforme você vai avançando nos estudos, você vai passando pelas iniciações, o seu corpo vai sendo preparado a cada passo. Então, quando chega no 3A, 3B, você já está todo preparado, seu corpo já consegue aguentar. Então, isso é até importante porque tem muitos mestres que fazem até o um e o 2 juntos. Por exemplo, no mesmo final de semana, eles ministram o 1 e o 2 juntos. Aí, o que que a gente escuta de relatos? Eu mesma já tive uma série de relatos de pessoas que fizeram o I o 2 juntas, né, os dois cursos juntos, e ficaram cansados, dor de cabeça muitos dias, porque é um pulo muito grande. Sair da não iniciação, onde você só recebe o necessário, para o 2, que você já está enviando muito mais energia. Então, é uma transformação muito brusca. Então, o corpo sente. Então, por isso que é importante esses passos. Equilíbrio e desbloqueio. Então, como eu disse, os meridianos, né, para quem conhece a de acupuntura, é o nosso, como se fosse nosso sistema circulatório de energia. E os chakras são esses pontos que a gente tem no corpo, que é tanto de absorção de energia quanto também de jogar fora. Quando joga fora é a questão das dores, né, dos bloqueios, das doenças. Então, o reiki visa a gente equilibrar todo esse aparato energético. Com isso, a gente consegue saúde e ele pode ser aplicado em tudo, porque, na verdade, a gente está partindo do conceito que tudo é a mesma coisa, né? Tudo é energia, em níveis diferentes de composição. Seja um mineral, um vegetal, são compostos de formas diferentes, mas tudo tem a mesma origem. Então, pode ser aplicado reiki nele. Então, um pouco do funcionamento, eu não vou entrar muito em detalhe, que aí a gente chega nessa questão até meio polêmica quando a gente fala de física quântica, que hoje a física quântica ela vem transformando um pouco a física de Newton, né, newtoniana, onde você está baseado em coisas físicas e você entra com todos os conceitos até Newton falava, Einstein falava que tinha energia até fantasmagórica, porque tinha certas coisas ali que ele não conseguia nem explicar, e ele só conseguiu mesmo conceituar. Hoje a gente está tendo um pouco mais de atuação na física quântica, entendendo que certas coisas não são explicadas pela física tradicional, mas, né, falam sempre sobre energias que você consegue calcular, você consegue apalpar. E a gente está falando sobre uma energia etérica, como se fosse quase uma dimensão, né, funcionando ao mesmo tempo da nossa, só que ela não é visível. Então, aqui, nesses princípios, saiu essa fórmula que é muito conhecida de Einstein, que explica só que a energia, qualquer energia que seja, ela é igual à massa. A massa sob uma aplicação de velocidade da luz ao quadrado. Mas aqui para a gente importante é só que energia é igual a massa. O que que significa isso? Massa é aquele negócio que a gente consegue tocar. Mas, na verdade, se você for olhar bem pequenininho, você vai ver que nós somos compostos de átomos, que são prótons e elétrons, e, na verdade, nem se tocam os átomos entre si. É todo um conjunto de interação de energia.
No final é tudo energia. Só que qual que é a diferença de uma coisa que é mais densa para uma coisa que é mais etérica? Realmente é isso, é o aglomerado dessa energia. Então, se ela está mais compactada, ela vira massa. Então, isso para nós mostra que até mesmo as coisas que parecem mais sólidas, na verdade, elas são energia também. Então, tudo é energia. E essa energia que a gente fala mais etérica, ela vai circular de forma livre pelos nossos chakras e meridianos. E essa composição né, que a gente tem, vocês podem sempre imaginar como se fosse um sistema circulatório sanguíneo, mas na verdade é um sistema de energia. E como ele é uma energia movimentando gera um campo eletromagnético. E a gente chama de aura. Então, a aura é esse nosso campo que vai além do nosso corpo. Então, essa energia vai o quê? Alimentar os nossos órgãos e células, regulando assim as nossas funções vitais. Então, se está tudo, né, se tá tudo, vamos dizer, em perfeito funcionamento, daí existe a saúde. Então, já falei, né, sobre o funcionamento da iniciação. No momento que vocês são iniciados, vocês já podem começar a aplicar. Vocês vão ver em alguns lugares. Eu sempre falo sobre alguns lugares, porque é natural que a gente, ao ter contato com uma informação, você vá pesquisar em outros meios. E eu encorajo que vocês façam isso. Pesquisem livros, depois eu vou falar de alguns livros, eu encorajo que vocês façam isso. Mas vocês vão achar muitas informações distantes. Então, para que vocês tenham um pouco de critério, é por isso que eu estou explicando, tá bom? Então, tem alguns mestres que falam que você tem que esperar os 21 dias para você poder começar a aplicar. Mas eu recomendo que você comece a aplicar assim que você quiser, mesmo que seja no dia seguinte da iniciação. Então, a iniciação vai ser né, na segunda metade do curso, e a partir desse momento vocês já podem começar a aplicar. Por que que eu falo isso? Porque você vai passar por transformações ao longo dos 21 dias de iniciação que se seguem da iniciação. Né, perdão, os 21 dias de autoaplicação que vão se suceder depois da iniciação. E você já é reikiano. Então, você tem que praticar para você até sentir a energia, é, começar a ter as experiências, as validações. Então, você vai ver, nossa, realmente eu apliquei na minha mãe e a dor de cabeça dela passou. Então, você começa a ter essas validações, você começa a saber como agir em determinado tipo de situação. E isso vem com a prática. Então, por isso que eu encorajo que vocês façam assim que quiserem, né? Se puderem, assim que começar os 21 dias. Então, numa sessão de reiki, é importante saber que, ao aplicar o reiki, o receptor, ele vai funcionar como se fosse uma esponja. Ele vai receber até onde ele conseguir se permitir. Então, a mesma coisa se pegar uma esponja seca e coloca debaixo da torneira. Ele vai encher de água. E depois que ele encher de água, o que que vai acontecer? Se você continuar molhando, vai só jogar água para fora. Então, é a mesma coisa. Imaginando aqui que a pessoa que está recebendo é como se fosse uma esponja seca. E você está ali aplicando, você está enchendo essa esponja. Então, vai chegar no momento que é, você mesma né, vai sentir que não precisa mais aplicar, porque já chegou no suficiente. Então, esse recebedor vai puxar essa energia até o tanto que ele precisa, e o reikiano vai ser esse canal de energia, né, realmente para a pessoa. E o cosmos não tem limite, ele doa infinitamente. Quem vai quantificar é o recebedor, o receptor que está aqui, né? Então, mas vamos dizer que você seja um reikiano nível 1. Você vai demorar um pouco mais para realmente canalizar a energia que essa pessoa precisa. Quando você está no nível 2, é mais rápido. No nível 3A é muito mais rápido. Então, isso vai variando conforme o estudo da pessoa e a preparação.
Pessoal, novamente, tá? Quem quiser mandar mensagem pelo chat para poder tirar dúvida, fica à vontade, viu? É, então, um pouquinho da história. Também não vou entrar muito em detalhes, porque há histórias mais longas sobre as linhagens, como o rei que se movimentou no mundo. Então, Mikao Sui foi quase como o redescobridor do reiki. Então, ele tem uma história, né, que lá em 1865, ele nasceu em Yamagata, no Japão, e ele se tornou um padre católico, professor e reitor de uma universidade católica lá, chamada Doshisha University. E ele ministrava, né, para os seus alunos conhecimentos a respeito de energia, de cura. E ele um dia foi questionado pelos seus alunos sobre como Jesus curava. E ele não soube responder. Então ele começou aí uma busca para poder explicar como acontecia as curas de Jesus. Então ele rodou o mundo, então aí doutorou em teologia, aprendeu línguas antigas. Então ele teve acesso a muito conhecimento, até mesmo os símbolos. Então, ele teve conhecimento a símbolos. Na China, eles tinham mais de 300 símbolos. E a história desses 300 símbolos se perdeu ao longo do tempo. São símbolos sagrados que as pessoas utilizavam para várias coisas, mas que, né, como não tem tanta uma tradição escrita, realmente para explicar, era uma coisa mais falada, né, do mestre para os seus discípulos, então se perdeu. Se perdeu as histórias desses símbolos sagrados. Então ele achou muita coisa. Não, ele teve acesso a muito conhecimento e muito conhecimento ele não sabia nem como aplicar. Então, ele, munido desses papéis, de tudo que ele aprendeu depois, né, de toda essa jornada que ele fez, ele se isolou durante 21 dias no Monte Kurama, no Japão, e ele ficou 21 dias, dizem até que ele antes de ir, ele pegou, acho que 21 pedrinhas, porque ele queria ficar 21 dias de jejum e meditação, e cada dia ele jogava uma fora para ele calcular os 21 dias. E no 21º dia, ele relatou que teve uma visão, falou que teve uma luz muito forte, uma visão que mostrou para ele como que era para ele aplicar todo aquele conhecimento que ele não obteve as instruções de uso. Então, os símbolos sagrados, por exemplo, a forma com que ia aplicar a técnica. E ele teve esse boom, né? Mostraram para ele como que ia usar. E a partir desse momento, ele começou a ensinar. Então, ele aplicou e começou a ensinar. Então, ele teve poucos ali, não sei se eu não me engano, foram 12 mestres que ele formou, e esses mestres começaram a formar outros mestres, outros alunos, e se espalharam pelo planeta. E uma dessas pessoas foi a Hayao Katakata, que ela foi para o Havaí. Então, ela do Japão aprendeu com o mestre Mikao Sui e ela foi para o Havaí, onde ela começou a ensinar. E ali também, junto com os povos, ela começou a aprender as técnicas locais, principalmente ali com o povo, né? Os curandeiros do próprio Havaí, ela começou a aprender algumas técnicas e ela juntou muita coisa também desse conhecimento ao reiki que a gente ensina no Ocidente. Então, a gente vai ter um pouco de contato com isso, principalmente lá se eu não me engano, no 3A, que a gente aprende a cirurgia, acho que é no 3A, que a gente aprende a cirurgia, essa veio do conhecimento que ela obteve lá naquela região. E uma coisa que o Mikao Sui, né, que o mestre Mikao Sui, ele ensinava para todos os seus alunos
era a respeito do Gokai. Então, Gokai, né, para quem aí sabe japonês, Go é cinco, Kai é princípios. Então, são cinco princípios do Reiki. Então, ele ensinava isso para os seus alunos, né, para que eles transformassem esse ensinamento numa base para o conhecimento deles. E não só de conhecimento, mas também de comportamento, atitude. Então, o que que fala os cinco princípios? Só por hoje, não se zangue, não se preocupe, expresse a sua gratidão, seja aplicado em seu trabalho, seja gentil com os outros. Então, só por hoje. Então, hoje, não se preocupe com o agora. Com o de ontem, o que passou ontem, você não pode fazer mais nada, porque foi ontem. Você não consegue voltar no tempo e transformar uma situação. A mesma coisa com amanhã. Então, eu não consigo fazer nada amanhã, eu consigo fazer hoje. Se amanhã eu tenho uma prova, eu tenho que estudar hoje. Não adianta eu ficar preocupada com a prova que vai ter amanhã. Eu tenho que estudar para ficar bem e assim amanhã eu poder executar essa prova. Então, por isso que é importante esse só por hoje que ele destaca no início do Gokai. Então, não se zangue. Quando você se zanga, você transforma não só a sua energia, mas também do ambiente. Então, tudo, vamos dizer, se tudo é energia, tudo vibra. Então, ao você se zangar, você está diminuindo essa vibração dessa energia. E ela é condutora. Se você diminui, se o entorno não é bem não necessariamente forte, mas não se segura, é volátil, ele vai seguir aquele movimento da pessoa. Então, se ela está se zangando e o resto não é firme, acompanha aquele que está se zangando. Então, muda tudo. Muda a energia dos outros, vai mudar a energia do ambiente e de si. Então, você está prejudicando não só você, mas também os outros. É, não se preocupe. A palavra preocupe já você pode, né, dividir ela em pré-ocupe. Então, o pré-ocupe é muito parecido com só por hoje. Então, você se preocupar com algo. Você não vai conseguir fazer nada se preocupando. Você tem que se preparar. Então, o preocupe é uma coisa que realmente não tem o que fazer. Então, você vai acabar se prejudicando ao fazer isso. Então, já um alerta. Expresse sua gratidão. Ele é quase em contraponto do não se zangue. Quando você expressa sua gratidão, você aumenta a sua vibração. E como você está firme nessa gratidão, seja para consigo, com os outros, você também transforma o ambiente e induz uma melhora dessa energia seja aplicado em seu trabalho. Você realmente, eu gosto de falar acho que acho que foi Chico Xavier que falou que a maior caridade que existe é você fazer bem o seu trabalho, porque todo mundo funciona como uma engrenagem. Então, se você falha nessa engrenagem está emperrada, você vai atrapalhar todo um contexto. Então, faça isso, faça essa caridade de realmente fazer com que, pelo menos, essa engrenagem que é você funcione bem e que tudo realmente você vai estar contribuindo realmente para que tudo funcione. Então, faça bem o seu trabalho. E seja gentil com os outros. A gentileza, ela é uma espécie de gratidão. Então, você está grato pela existência das outras pessoas, dos outros animais, dos vegetais. Então, seja grato não só com as outras pessoas, mas também com o ambiente onde você está, com plantas, porque isso gera todo uma melhora na vibração daquele ambiente, na sua própria vibração. E a gente sabe que é importante, principalmente para quem tem conhecimento de como se instaura as doenças, que é importante você ter essa proteção, essa barreira de defesa.
Porque quando algo vibra com mais intensidade, isso cria uma barreira de proteção que te defende de ataques, de doenças. Então você vira uma muralha mesmo, onde as pedras não conseguem te machucar. Já quando você vibra baixo, é como se você fosse uma muralha cheia de defeitos, cheia de fragilidades. Então a sua barreira é muito fraca. Então você consegue facilmente receber ataques, doenças que vêm de fora, tá? Então, essa questão de vibração, ela é muito importante e creio que até o Gokai, ele te ajuda a realmente você se lembrar dessas ações que você tem que ter. Ok, pessoal, por aqui tudo tranquilo. Qualquer coisa, manda mensagem, viu? Então, aqui eu falo um pouquinho da linhagem. A linhagem é todos os mestres que vieram antes de vocês. Então, você tem lá desde Mikao Sui até, né, o penúltimo aí que sou eu. E antes de mim, quem foi a minha mestre, que foi a Cláudia Secassi. Acho que ela estava no Rio de Janeiro, acho que não está mais não, acho que ela foi para o exterior. Quem foi o mestre dela? Foi o Johnny DeCarli. Muita gente conhece ele como uma das pessoas que trouxe para o Brasil com mais força o Reiki. Ele é autor até desse livro aqui, esse primeiro livro que está ali, que é um grossão de Reiki. E ele está no Rio de Janeiro, certeza. Ele fez um centro de Reiki lá, então ele é bastante atuante. E ele aprendeu com o William Lehand, que tem um centro de Reiki na Califórnia, também muito conhecido, que aprendeu com Pat Jack, Carol Farmer, Sherry Prashner, Leon Smith, e assim veio, que aprendeu com o mestre Furumoto, que aprendeu com a mestre Takata. Aí você vê que eu até falei uma coisa errada, né? Na verdade, a Takata veio bem, né, duas gerações depois do Sui. Então, ele ensinou para o mestre Shuhiro Hayashi, que ensinou para Takata. Então, você vê que são todos os mestres que vieram antes, e você, quando é iniciado, recebe essa linhagem. E o que significa isso? Todo esse ensinamento que foi se aprimorando mestre a mestre e está sendo transmitido a você é uma responsabilidade de todos esses que passaram. Então, toda essa egrégora, todo mundo que trabalha com esses mestres, isso tudo vai formando uma que a gente chama de egrégora, que são essas pessoas, essa quantidade de pessoas que atuam no reiki baseado em todo esse conhecimento que foi sendo transmitido. Então, é quase como uma responsabilidade, todos eles são responsáveis por quem vem em seguida. Então, quando você recebe esse conhecimento e começa a aplicar, você não aplica sozinho, você é acompanhado. Então, você tem ajuda, eles estão juntos de nós, nos auxiliando, né, realmente, não fisicamente, necessariamente, né, mas de intuição, realmente até de energia ajudando ali na aplicação. E a gente tem cada vez mais confirmação que isso é verdade. Muitas vezes, por exemplo, eu tenho conhecimento de algumas pessoas do invisível, né, que atuam e que os meus alunos nem sabem. Mas muitas vezes algum aluno vem relatar a presença, seja numa meditação, de algumas pessoas específicas que eu identifico facilmente como sendo da egrégora. Então, acaba que isso confirma, né, principalmente para mim, que eles estão presentes com os meus alunos também. Então, é bem interessante essa interação. Uma coisa que é muito curiosa que aconteceu uma vez, até numa iniciação presencial, eu tinha uma turma, não sei se eram 20 alunos fazendo 3A.
E o 3A, a iniciação dele é um pouco mais demorada, porque são 4 símbolos sagrados que a pessoa tem que receber, e eu fico pelo menos uns 5 minutos em cada pessoa. Então, você vê 20 pessoas sendo iniciadas ao mesmo tempo, são 100 minutos. E um relato que veio depois de uma aula dessa foi que os alunos falaram assim: mas você passou por mim 2 vezes, fazendo as mesmas coisas. Aí eu falei: não, eu não passei 2 vezes. Falei: passou, eu senti sua mão nos meus ombros 2 vezes. Eu falei: não, eu só passei uma. Aí, aí eu falei: mas eu não estava sozinha, então. Então tinha mais gente comigo, iniciando vocês também. Então, isso não foi só dessa vez que eu ouvi esse relato, ocorreram outras vezes, mas essa foi um pouco mais intensa, porque foi mais de um que estava ali que disse que foi iniciado 2 vezes. Então, ele só fala assim: na primeira foi um pouco mais leve, eu senti um pouco mais leve, e da segunda, realmente um pouco mais, né, um peso. Eu falei: então é porque tinha uma pessoa não física, então por isso que você sentiu mais leve. E depois veio comigo, né? Foi comigo e teve essa experiência, então, dupla. Então, aí só veio realmente corroborar com essa noção que a gente tem que estar acompanhado, que está sendo sempre gente junto, então não estamos sozinhos. Então, sobre a iniciação, um pouco mais sobre a iniciação. Quando você é iniciado, os canais de força são ativados, eles são fortalecidos para que eles sejam mais adequados para a recepção de energia. Então, como eu falei, né, uma pessoa que não é iniciada, querer transmitir o mesmo que um Reikiano nível 2, por exemplo, não vai conseguir, porque o corpo ainda não está adequado para acontecer essa captação e distribuição. Então, ele precisa passar por um processo de reativação, né? Então, como está aqui, né, a questão de reativar é fazer com que ele consiga captar mais energia. Ele fala sobre passar para funcionar na forma original, dado que tem a crença que quando há muitos anos atrás, quando o homem era mais próximo à natureza, ele tinha os seus centros de captação, seus chakras, muito mais ativos, por conta justamente dessa alimentação mais natural, o ar menos poluído, e que hoje a gente acaba não sendo tão aberto ao exterior, porque o exterior machuca. Então, ele é poluído, é o barulho, de muita gente, né, com energia com vibração baixa. Então, acaba que você se isola, recebe só o necessário. Então, por isso que ele está dizendo aqui sobre voltar a uma forma original, trazendo então essa vocação plena dos nossos centros de energia, restaurando o poder de curar, harmonizar a nós e aqueles que nós tocamos. Durante a iniciação podem ser sentidas muitas sensações e tem gente que não sente nada. E tá tudo bem. Cada pessoa tem a sua própria sensibilidade. Tem gente que vê um monte de cor, nossa, que sente cheiro, que vê parente que já desencarnou. Tem gente que, nossa, de tudo já apareceu nesses 10 anos. Tem gente que não sente nada, às vezes vai sentir num outro nível. E não tem problema. Tem a ver com a sensibilidade da pessoa, né? Onde ela é mais sensitiva, que tipo de percepções ela possui. Tem gente que tem mais sensibilidade a percepções, tem gente que não. Então, mas todos foram iniciados. Depois que você passa por esse processo de iniciação, que na verdade é bem rápida, são 15 minutos de um ritual que o mestre faz, que ele vai realmente abrir a, alguns chakras da pessoa para que a energia comece a vir com mais intensidade e comece então uma transformação desse corpo para que ele consiga captar energia. E aí faz esse preparo, que é uma energia, bastante energia que você injeta no seu estudante, e depois ele passa por 21 dias de limpeza energética. Nesses 21 dias, o estudante se auto-aplica energia,
de forma que faça essa limpeza no corpo para facilitar essa transformação dos canais e dos meios de energia, para que então você fique realmente na energia plena do nível que você está estudando. Então, aqui, né, você está falando sobre isso, e você vê maior taxa, né, maior vibração. Então, a gente vai aumentar, deixá-la mais elevada, tanto no corpo físico quanto no etérico. E a tendência é que a energia que está mais densa seja empurrada para fora, que é o que a gente chama de catarse. Catarse é quando a pessoa ela passa por um processo de limpeza, de cura, e ela vai sentir alguma dor, vai pensar, ah, não, mas minha dor de cabeça piorou, mas nunca é muitos dias, às vezes é um dia só, meia hora. Então, acontece por conta dessa expulsão daquilo que estava bloqueando. A gente teve até um caso recente, que a gente, no Grupo Caminhos de Luz, a gente trabalha não só com reiki, como também com apometria. Então, um recente que a pessoa tem fibromialgia, agora ela está sentindo, então passou aí uns 2 dias sentindo mais dor naquilo que a gente tratou. Por quê? Porque houve uma limpeza etérica e agora o corpo ele está sentindo para realmente expulsar aquilo que foi né? Que foi transformado ali, que foi retirado. Então, ocorre de ter catarse. Então, se vocês perceberem até em quem você aplica, a pessoa se sente bem ali na hora, mas depois, ah, tive uma dorzinha aqui, tudo é normal, porque é uma expulsão e acaba tendo esses desconfortos. Não é sempre que acontece, na verdade é mais frequente que não aconteça, mas pode acontecer. Então, no processo do nível 1, ocorre um desbloqueio entre o coronário e o cardíaco, principalmente nessa região do nível 1. Conforme você vai passando pelos outros níveis, vai acontecendo um maior trabalho também em outros chakras, e eles então vão ser ajustados. Por isso que é importante fazer a autoaplicação nos 21 dias que se seguem. É aconselhável, nessas 3 semanas, que são esses 21 dias, né, evitar, não estou falando proibir, né, evitar ingestão de bebidas alcoólicas, carne vermelha, enlatados, mas, não consigo. Não, não tem problema de não conseguir, tá? Só não exagera, porque senão você está sobrecarregando o seu corpo e ele não consegue ficar numa situação adequada para acontecer essa limpeza. Então, se possível, durante esses 21 dias, beber bastante água, frutas, legumes, verduras, fibras, realmente para melhorar o funcionamento do corpo, deixar ele mais adequado para essa limpeza acontecer mais facilitada. Ah, mas eu fui num churrasco, foi aniversário do meu irmão, teve um churrasco. Não tem problema, vai, curte esse momento, mas entendendo que aquele dia ali vai ficar um pouco mais difícil de fazer essa limpeza. Vai fazer, né? Aí só continua fazendo o que tem que fazer, né? As outras aplicações nos outros dias. Então, já mostramos essa figura aí antes, só realmente que cada nível ele tem um nome e um objetivo. Então, no nível 1, o objetivo é o despertar, que é uma atuação mais no corpo físico. Então, você aprende a captar energia através da imposição das mãos, né, e deixar fluir através da imposição, aprende um símbolo sagrado e como faz um tratamento completo e um autotratamento. E tem aí uma duração de 60 a 90 minutos, com 5 minutos em cada posição. Como eu falei, né, 5 minutos é bastante tempo, porque você é a mangueirinha. Mas aí você vê que você passa por 2, melhora isso. Você vê que está no final aí 3 minutos, ou 2 minutos e meio. O nível 2 é a transformação, onde você tem maior atuação no mental. Então, você vai ter uma atuação maior em situações mentais e emocionais. Você recebe 2 símbolos sagrados.
aprende a enviar reiki à distância, no passado e no futuro, tem uma técnica para realizar desejos, não que seja, nossa, igual, vou ganhar na loteria. Não, é uma forma de você saber focar a sua atenção, de forma que você consiga, naquilo que você deseja, você agregar material mental, e com isso, aquilo que você deseja tem mais possibilidades na realidade. E 3 minutos é o tempo de aplicação por posição. Depois, o nível 3A e 3B, você vê que o nível 3 foi desmembrado em dois. Não fui eu que fiz, né? Realmente, isso é da cultura do ensino do Reiki. Então, o nível 3A, ou do mestre interior, ou consciência, onde você recebe o símbolo do mestre interior, que auxilia nesse processo até que foi falado no 2, realmente de você ter uma atuação mental maior. Então, você consegue saber aí como agregar essa energia mental para realizar desejos e sonhos. Você aprende a harmonizar um grande número de pessoas, multidão e país. E você aprende sobre a cirurgia Kauna. Então, a cirurgia Kauna, ela vem lá da Takatá, que ela aprendeu com o povo, né, com os curandeiros havaianos, que é o povo Kauna. Ela aprendeu e trouxe isso agregou, né, com o Reiki, trouxe isso para o ensino, principalmente do Reiki ocidental. E, por fim, o nível 3B, que é o mestre. Nele, você tem um nível mais espiritual, onde você aprende agora a, a manipular outras energias e você está habilitado para iniciar outras pessoas. Você recebe 4 símbolos sagrados, como você vai também utilizar esses símbolos, e também você tem a iniciação de cura, onde não é uma iniciação de um reikiano, é uma iniciação onde você dá uma alta carga de energia numa pessoa doente para viabilizar uma cura mais rápida. Então, isso é no 3B. Aí, no próximo, eu falo um pouquinho mais, para quem quiser continuar estudando, tem várias formas. A gente está numa jornada agora de ver ao vivo. Eu vou passar ao vivo o 2, o 3A e o 3B também. Mas vou deixar tudo gravado, para quem quiser ter acesso, né, depois. Mas aí a gente conversa né, na próxima aula. Eu provavelmente já vou deixar alguns links para quem já quiser se inscrever. Então, porque vai ter tudo ao vivo, a gente vai fazer um encontro depois do nível 1 para fazer aplicação, para eu também estar consertando como vocês vão estar fazendo. Então, quem quiser participar, a gente vai ter esse encontro realmente para fortalecer o conhecimento que vocês estão aprendendo. Mas depois eu falo disso. Pessoal, eu quero fazer 1h30, tá, de aula. Então, a gente está nas 9, hoje, agora 21h06. Então, eu vou parar por volta das 21h30, tá? 21h30, e abrir para perguntas, para a gente realmente conversar. E aí, na próxima, a gente faz a questão da finalização e iniciação. Tudo bem? Então, creio que seja para finalizar hoje, a gente vai falar um pouco de anatomia energética. Realmente, porque quando você está aplicando Reiki, é importante que você entenda como funciona esse fluxo energético no nosso corpo e não falar besteira, né? Então, realmente ter esse conhecimento, até mesmo para auxiliar melhor a pessoa que você está ajudando ali, o seu consulente, e tentar identificar, inclusive, é, uma queixa, no que ela se refere energeticamente falando, para poder ter um embasamento mínimo ali no atendimento. Então, como eu falei, né, a questão do chakra, ele vem do sânscrito e significa roda, centro ou plexo. E quem tem percepção visual dos chakras, ele vê como né, algo circular, quase como se fosse um funil, e ele se movimenta muito rápido. Alguns
giram em sentido horário e outros em sentido anti-horário. Mas ele sempre percebe como algo girando muito rápido. E eles são pontos de intersecção entre vários planos. Esses planos que a gente fala são os nossos corpos, que são esses corpos energéticos, que eu vou falar, que é dessa imagem azul aqui atrás de mim. E eles vão atuar através desses corpos também no físico. São centros energéticos que existem em todo ser vivo. E eles vão fazer o quê? Transportar e manipular correntes eletromagnéticas. Então, como eu falei, né, eles absorvem energia e eles também podem jogar para fora. Esse jogar para fora não é o normal, eles só são em estados de, principalmente de doença. E eles vão se manifestar por meio, né, através, realmente se manifestar no, principalmente no plano etérico. Nós temos chakras no corpo etérico, a gente também tem chakras no nosso corpo emocional, então a gente sempre tem esses pontos energéticos em todas as nossas camadas. A gente aqui no nível um a gente vai estar atuando principalmente no etérico, que são os chakras mais populares, que a gente conhece né, da cultura, né, mais facilmente, ou que a gente rapidamente entende aí que onde estão nos sites, as informações, são esses chakras, são os que a gente vai atuar inicialmente. Então, a função primordial dos chakras não é só pelo coronário, eu sei que os desenhos mostram pelo coronário, mas o coronário é o principal, mas não é só por ele. É captar o rei, metabolizar, metabolizar como a gente metaboliza os nutrientes que a gente ingere. É a mesma coisa, a gente, né, ingere e ele vai ser distribuído pelo nosso corpo, os nutrientes realmente para nutrir cada célula, cada órgão do nosso corpo. Aqui é a mesma coisa, só que é com energia. Cada órgão, cada sistema que a gente tem se alimenta de uma energia numa certa frequência específica. Então, por isso que ela precisa ser metabolizada. Ela é branca, vamos dizer, ela é da cor branca. Quando você puxa ela para os seus chakras, ela não vai atuar branca, ela vai atuar na frequência específica daquele pedaço do nosso corpo. Que pode ser, por exemplo, uma luz amarela, uma luz laranja. Então, por isso que a gente fala metabolizar, que é quase como funcionar como prisma, onde ele fragmenta a energia e ele atua só em uma específica frequência dessa energia. Então, é isso que eu estou dizendo sobre metabolizar. E vai, então, alimentar a nossa aura, né? Vai realmente ter, como acontece uma espécie de corrente eletromagnética ali, ocorre essa expansão da aura. E emitir essa energia, então, ao exterior. Tem aí num diâmetro de 5 a 10 centímetros. Tem gente que vê que, às vezes, tem pessoas que se desenvolvem mais em determinado chakra, e eles são até maiores. Por quê? Porque quanto mais a pessoa se desenvolve, um tipo de capacidade, ela precisa obter mais energia. Se ela obtém mais energia, esse chakra tende a ficar maior. Porque a pessoa está treinando, é igual um músculo. Então, quanto mais você treina, um músculo cresce. É a mesma coisa. Então, quanto mais você se aperfeiçoa em determinado tipo de habilidade ou de capacidade, esse sistema ali que está sendo alimentado puxa mais energia. Se ele precisa puxar mais energia, a tendência é que o chakra se amplie para conseguir captar mais. Aí que eu falei, né, sobre a perda de energia pelo chakra quando tem sofrimento, seja físico ou emocional. E também podem ser considerados veículos através das quais a energia reiki vai passar dos planos superiores para o físico, né? Então ele vai ser captado. Existem alguns escritos antigos que falam que nós temos 88 mil chakras. Então a gente não tem só os sete principais, a gente tem distribuídos pelo nosso corpo inteiro. Então, não precisa, ao aplicar reiki, ficar tão preocupado em seguir um protocolo.
Você pode confiar na sua intuição e em qualquer lugar que você tocar na pessoa, provavelmente tem um chakra lá. Significa o quê? Que lá tem um canal de entrada de energia. Então você pode atuar e essa energia vai entrar na pessoa, e mesmo que não seja aquele lugar específico, essa energia vai circular pelos meridianos e chegar no lugar que deve. Então, o reiki não precisa ficar tão preocupado com protocolos por conta de toda essa comunicação. Obviamente, se ao você estudar, você aprender o melhor local para cada tipo de condição, melhor. E você já vai estar próximo né, realmente da fonte daquele sofrimento da pessoa. E você consegue atuar melhor. Mas, não, não consegui. Vai estar funcionando do mesmo jeito, vai chegar lá. Então, é confiar realmente que a energia é inteligente. Deixa eu ver se falei. Tá, então a gente tem os sete principais, que a gente considera que vem desde a base da coluna até o topo da cabeça, e eles se ligam à nossa aura. Então, realmente, ele vai estar se expandindo por esse campo que é a aura. Os sete chakras, a gente tem dois que tem um acesso único, que é o coronário e o básico, e a gente tem os demais que tem duas entradas. Deixa eu ver se na foto que você vê aqui. Então, a gente tem sete, que é aqui o coronário, o frontal, aqui o da pescoço, o laríngeo, o que está aqui, que é na base, perdão, que é aqui no timo, está um pouquinho acima do coração, que é o chakra cardíaco, o do plexo solar, que é na base do estômago, você vê que ele tem então, uma abertura na frente e atrás, o umbilical, que fica próximo ao umbigo, e o básico, tá, você tá vendo que está bem aqui na região, bem por baixo. Alguns acreditam que o coronário com o básico, eles são um só, não é entrar, né? São os dois lados. Então, tem gente que até considera como um único chakra, só que, né, entrar, né, os dois, realmente as duas entradas. E os demais sempre a parte, né, pela frente, o frontal e a parte atrás. Alguém ligou? Deixa eu só ver aqui se está tudo bem. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Então, já falei, né, sobre isso. Então, quando eles estão funcionando perfeitamente, há perfeita saúde. Então, eles estão captando a energia que tem que captar, está transmitindo a energia que tem que transmitir. Então, a ideia é que se está tudo bem, está em perfeita saúde. A abertura total, realmente na amplitude total que um chakra pode estar, significa que essa pessoa está captando muita energia porque ela usa. Então, muitos dizem que ela chega no nirvana, né, na evolução ou na iluminação. E o reiki, então, vai atuar para melhorar a captação dessa energia nos chakras, fazendo com que eles consigam captar mais energia. Emitindo aí, né, que eles fiquem grandes, vibrantes, brilhantes. Então, você vê, os chakras canalizam mais energia vital, por isso facilitam o desenvolvimento de faculdades psíquicas. Então, quem está aplicado ao estudo e treino de capacidades psíquicas, por exemplo, vai abrir mais os chakras responsáveis por esse tipo de atuação. Então, eu gosto de dar o exemplo que, por exemplo, você é um professor, a sua vida é ensinar, falando, realmente pensando, né? Realmente a parte mental. Quais são os chakras que provavelmente vão se desenvolver melhor? O laríngeo vai precisar de mais energia, então ele se amplia, e o frontal também. A pessoa, ela é um designer, ela é um designer desses de site, por exemplo. Então, ele não fala muito, ele é mais de ficar realmente fazendo design, pintura. Ele gosta de pintar, gosta de esculpir. Qual que é o chakra que vai desenvolver melhor? Provavelmente é o chakra umbilical,
que é o chakra do centro da nossa criação, é o centro de criatividade, é o chakra que vai se desenvolver melhor. A pessoa ela é um operário de obra. Então ele pega peso, então ele está toda vez ali realmente ligado mais às matérias, né? Pega tijolo. Qual que é o chakra? Provavelmente vai ser maior. Provavelmente o básico, porque ele é um chakra mais próximo à terra, né? Do trabalho mais braçal. Então, cada chakra ele vai acabar se desenvolvendo mais de acordo com a atuação da pessoa, do que ela faz no dia a dia. Uma vez conversando com um colega que, né, sempre se dizia muito espiritual e tudo, e ele defendia que uma pessoa, para realmente ser iluminada, ela tinha que ter os chakras que a gente chama superiores, né, que é do cardíaco até o coronário, grandes, e eles sim que deviam ser desenvolvidos, né, e realmente ter essa amplitude toda alcançada. E no que eu disse foi justamente o que está ali escrito, né? A abertura total. Ele não está falando que a abertura só desses aqui, que é né, do frontal, do coronário, do laríngeo, do cardíaco. Ele não está falando isso. Está falando que são uma abertura total. Então, todas essas capacidades elas devem ser treinadas. E não só porque você é um excelente meditador, né, gosta de meditar, fica lá 40, 50 minutos. Não. Se você exercita a sua criatividade, as suas criações. Então, você está exercitando a potência do seu chakra umbilical. Ah, você é uma pessoa caridosa, você tem compaixão, você faz mais pelo outro. Você está exercitando sua energia do cardíaco. Então, para você realmente estar se desenvolvendo, você tem que ser uma pessoa completa. Então, não só achar que ser espiritualizado é realmente só o coronário, o frontal e o laríngeo. Então, existem alguns conceitos que se deturpam aí em relação a isso. Eu acho que eu falo aqui no. Você vê que está aqui, inclusive, que cada chakra é ligado a uma glândula endócrina. Então, ele tem uma atuação forte em cada região, sempre muito ligada a essas glândulas. E cada energia, está até com cores aqui, são onde ela é metabolizada com essas vibrações diferentes. Por quê? Porque aqui, por exemplo, o coronário, ele é violeta. Então, ele precisa da energia da vibração violeta, porque é o que a célula ali se alimenta. Ela precisa dessa energia, nessa vibração. Da mesma forma, no frontal é o azul índigo. Por que é o azul índigo? Porque é a energia que essa região precisa. Ela precisa ser metabolizada nessa frequência, porque é a frequência mais adequada para o pleno funcionamento daquela região. Então, por isso que a gente fala sobre metabolismo, né? A energia ela é metabolizada realmente para estar na frequência adequada. Então, você vê que a gente sempre fala das cores, que eu vou falar um pouco mais pra frente, ela sempre é a mais adequada para aquela região. Então, aqui, quando a gente está aplicando o reiki, a gente sente necessidade de ir para algum determinado ponto, provavelmente é porque naquele ponto a pessoa precisa de mais energia. Quando, então, há uma obstrução nesse livre circular da energia, ou um chakra, ocorrem várias dificuldades, que pode ter, por exemplo, origem nos outros corpos, e eles podem chegar até o corpo físico, que pode chegar a ser uma doença. Então, eu mostro sempre esse desenho, porque, pessoal, isso aqui não é conhecimento de reiki normal, tá? Isso aqui é conhecimento que eu estou trazendo, meu, para o conteúdo, realmente para vocês entenderem um pouco melhor que a gente não é só a ponta física, a gente é um composto de corpos, e esse composto de corpos, cada um tem a sua função. No kardecismo, chama de perispírito. Então, eles pegam vários desses corpos e chamam de perispírito. Então, eles, né, tratam como uma coisa só. O duplo etérico, na verdade, seria o nosso.
perdão, corpo etérico. No corpo etérico, e o etérico e esse químico, né, o corpo químico, que a gente chama também de soma, os dois são o nosso corpo físico. Então, os dois funcionam juntos para possibilitar a vida física. Os chakras que a gente aprende, eles alimentam o corpo etérico, permitindo então que vitalize o corpo físico. Depois, a gente tem os mais sutis. O corpo emocional ou o corpo astral é um corpo que então é um pouco mais sutil que o corpo etérico e ele é a sede das nossas emoções. Então é nele que a gente como se fosse é nele que se expressa primeiro as emoções. Então chega aqui e depois chega no físico. Então, um exemplo, por exemplo, você tem uma situação onde te magoam e você não consegue se defender. Então, você não consegue falar naquele momento se defendendo e você guarda aquilo e você. O que que você sente? Então, você vai se sentir reprimido, você sente aquela angústia. Isso você sente aonde? No seu corpo emocional, aqui. Você sente primeiro aqui. E aí você. É tiro e queda. Não sei se alguns de vocês já passou por isso. Você teve esse bloqueio onde você não conseguiu falar. 2 dias depois você tá rouco, você pegou uma gripe, você não consegue falar. Antes de prova, pega e desanda o intestino. Mas onde que veio primeiro? Veio aquele medo do fracasso, o medo de não ir bem. Isso vai atuar lá, aqui, ó, lá embaixo, nos nossos chakras básico e umbilical. O medo já vai lá para dentro, porque ele não está conseguindo ser digerido muito bem. Isso afeta logo o nosso intestino. Chegou o medo no corpo emocional, passou para o etérico, passou para o físico. Aí desanda o intestino, por exemplo. Então é sempre assim. Chega, sempre não, porque às vezes pode chegar alguma coisa até no mental e no mental superior. Mas na maioria das vezes ele atinge o nosso emocional e ele vai sendo refletido. E se ele não for, vamos dizer, curado ou parado aquele sentimento mais negativo, ele vai chegar como uma condição, uma doença, um bloqueio. Então, atinge aqui e reflete no etérico, que reflete no físico. O mental inferior é o nosso centro responsável pelos nossos 5 sentidos e a nossa inteligência mais básica, nossa inteligência mais primitiva, de sobrevivência, de manipulação, por exemplo, de objetos, tocar um piano, não de forma criativa, né, mas realmente saber tocar um violão, saber caminhar, andar, respirar, são nossas coisas mais básicas. Ele está no mental inferior. E no corpo mental superior, ele já tem a ver com a coisa mais abstrata, como a nossa resolução de problemas, nosso pensamento criativo, nossa vontade, realmente a gente mentalizar formas, desejos, e isso está no nosso mental superior. O búdico. Aqui ficam registrados principalmente, né, as, as nossas vivências, nossas existências pretéritas. Então, o que que a gente já passou, não é o registro de situações como um filme, são mais situações registradas mais no âmbito mental e emocional. Então, por exemplo, vamos dizer que você foi uma pessoa que sofreu muito violência e você não guarda os ataques em si, você guarda o que você sentiu, o que você pensou. Então, isso tudo fica registrado no búdico. E, por fim, o átmico, ou a centelha divina, que é um pedaço de Deus. Então, ele começa aí como se fosse a nossa essência. Não é bem o nosso eu superior, né? O nosso eu superior, que seria o nosso eu próprio, né? Que é nós como espírito, que aqui a gente está falando de corpos,
Mas a centelha é aquele pedaço de Deus que existe dentro de nós, e também daria um outro curso só para falar de átmico. Certo? Então, quando eu falar de corpos, eu estou falando aí dessa estrutura toda. E aqui, né, um desenho realmente só para esquematizar a questão da fluidez da energia através dos nossos chakras. Então, a gente recebe abundantemente, aí que está representado pelo dourado, recebe a energia universal e ela é metabolizada pro violeta quando ele chega no coronário. Depois, quando ela vai passando, ela vai sendo metabolizada para cada necessidade de cada região. Quando você tem a aplicação de Reiki, essa correnteza ela é intensificada. Quando, por exemplo, você tem uma dor ou você tem uma determinada condição, ela quase como se ela estivesse represando uma dessas correntes, como se você estivesse colocando pedras para não fluir essa energia como deve. Então, se você tem, por exemplo, aqui vamos pegar nesse azul claro e você tem uma barreira entre o azul e o verde, onde só passa muito pouca energia. A água, vamos considerando que seja um lago, a água ela vai passar a ser mais turva, sem vitalidade, porque ela está bloqueada, ela não consegue fluir como deve. Então, quando ela fica mais turva, mais fedorenta, porque ela não está oxigenando, não está ali movimentando, isso para nós no corpo físico representa doença. Então, ela vai estar doente. Não é rápido? Não, ela é um processo, vai acontecendo até que chega um ponto que está lá fétido, né? Os peixes morreram, então é mais demorado quanto mais isso se agrava. Então, o reiki ele auxilia você retirar as pedras para fluir essa energia e realmente revitalizar cada área do nosso corpo, trazendo assim uma energia nova, fluida, sem estar estagnada. Então, isso aqui é interessante só para realmente a gente ter uma noção um pouco mais simplista do que acontece quando a gente está tratando sobre energia, esse tipo de energia. Eu vou depois disponibilizar, né? Tem um episódio de Avatar que tem um mestre lá que explica, né, mostra uma animação explicando esse fluxo de energia entre os chakras. Então, tem essa animação dos chakras, esse do Avatar é uma explicação. Então, depois eu vou disponibilizar para vocês verem, mas tem no YouTube. Pessoal, são 9h30, eu vou passar rapidamente, só finalizar aqui cada um dos chakras, já falei bastante também, só para realmente, eu acho que mais uns 15 minutos a gente termina, tá? Então, esse daqui é um esquema dos símbolos e as cores, e a gente vai ver cada um deles. Então, a gente tem o chakra básico, que é o chakra um, que é o chakra da base. Ele também se chama Muladhara Chakra, em hindu. Ele está na base da coluna vertebral, e ele, né, entre o ânus e os órgãos sexuais, e ele não é ligado aos órgãos sexuais como muitas pessoas acham que é. Na verdade, ele está ligado aos suprarrenais. Eu acho que lá naquela figura onde eu mostrei, ele vai esquematizar. Tá vendo que ele nem mostra muito bem, né? É, então, tá mostrando que está mais ligado aqui nas suprarrenais. E muitos acreditam que, na verdade, ele está ligado aos órgãos sexuais. Não, quem está ligado aos órgãos sexuais, na verdade, é o chakra umbilical ou sacral. Então, é o chakra onde nasce e reside a Kundalini. A gente vai aprender a manipular a Kundalini no 3B. Então, a gente vê que a gente tem que avançar para poder realmente manipular essa energia. Então, uma energia muito forte, que a gente consegue ativar e fortalecer ela, que é responsável por, como se fosse um fogo. Ela, se você desperta ela, se você ativa ela, ela está ali na região do cóccix,
e ela ativando, ela limpa o corpo, sempre de baixo para cima, e ela é uma energia muito forte. Tem gente que assim visualiza ela até como uma serpente de fogo. É a ligação com a terra, então ela tem a ver, gente, com carreira, com profissão, com dinheiro. É o chakra da sobrevivência. Então, se vocês perceberem que tem alguma condição na pessoa que remete a esse tipo de assunto, já é batata. Provavelmente está acontecendo alguma coisa referente ao chakra básico. Então, é uma área de mais preocupação que você tem que ter. A cor, então, metabolizada para alimentar toda essa região é a cor vermelha, então luz vermelha. E a gente até utiliza aí o suporte dos cristais, para quem gosta, que é a jaspe vermelha, atua bastante nesse chakra. O umbilical, que é em sânscrito tá, Swadhisthana chakra. O umbilical, ele é localizado na região do umbigo. Tem algumas pessoas que falam que é dois dedos abaixo do umbigo, tem algumas pessoas que falam que são dois dedos acima do umbigo, tá? A gente vai estar atuando, então. Eu sempre falo que, então, né, região principalmente um pouco mais para baixo, então dois dedos abaixo do umbigo, porque ali naquela região, de acordo com algumas filosofias, a gente tem um centro muito importante de energia, e ele aí sim está direcionado ao sistema reprodutor, ligado às gônadas. Ele, como é um centro onde você tem que ter energia suficiente, principalmente na mulher, para gerar um novo ser, né, um novo bebê, então tem que ter muita energia nesse local, e realmente tem. Da mesma forma que se gera uma criança, se geram projetos, ideias. Então, é o nosso centro de geração de criatividade, é o nosso centro de relacionamento, mostra como a gente lida com o outro, a questão da procriação. Então, quando você tiver uma situação ligada a essas questões, geralmente tem a ver com o nosso umbilical. A cor é laranja, então é a cor necessária para estar sendo metabolizada para aquela área. E os cristais são os cristais laranjas. Ágatas de fogo, calcita laranja, topázio, cornalina amarela. O plexo solar fica, então, na base do seu estômago. Ele é o Manipura Chakra. Ele é ligado ao pâncreas. E ele tem a ver, tem influência no sistema digestivo e também no sistema nervoso. E ele tem a ver com o nosso sol interior. Por isso que chama plexo solar, é o nosso sol. O que que é o nosso sol? A nossa personalidade, a nosso poder pessoal. Então, a nossa individualidade. Então, por exemplo, pessoas muito apáticas. A gente atua muito no plexo solar. Então, para pessoas apáticas, geralmente ela tem um plexo solar um pouco mais apagado. É, pessoas que precisam enfrentar um tipo de problema, enfrentar algo no trabalho, precisa enfrentar. Então, a gente fortalece o plexo solar justamente para dar esse poder para a pessoa. Então, a cor amarela e os cristais citrino e topázio. Então, a cor amarela ela é usada muito para dar energia. Até, se você tiver até necessidade de aplicar o amarelo em outro chakra, ele é bom para esse tipo de função, para dar energia, a energia desse sol. O Anahata Chakra, que é o nosso chakra cardíaco, ele se situa na região do tórax e é ligado ao timo. O timo é responsável pelo nosso funcionamento do nosso sistema imunológico. Até mesmo existem algumas práticas que a gente pode fazer com o reiki para aumentar nossas defesas do nosso sistema imunológico. E é o centro do amor. Mas não o amor, gente, entre homem e mulher, enfim, ou todos os tipos de casais, enfim, hoje em dia, né? Não é o amor de paixão, o amor erótico, não é esse tipo de amor. É o amor da compaixão, é o amor universal, tá? Então, muitas pessoas falam assim.
Inclusive, pessoal, o cardíaco, ele também às vezes é representado pelo rosa, mas na verdade o rosa é a contraparte do chakra do corpo emocional. Aí tem gente que fala assim que eu vou usar o quartzo rosa para conquistar a pessoa que eu gosto. É só um minutinho. Cachorro, o pessoal latindo. Eu vou usar o quartzo rosa para conquistar o amor da pessoa, né? Que deseja. Na verdade, você não está fazendo o que deve. Na verdade, você está realmente só melhorando um amor ali quase fraterno com aquela pessoa. Na verdade, se você quer fazer isso que você está pretendendo, então usa laranja. Usa uma calcita laranja, usa uma selenita laranja, porque aí sim você está contribuindo ali para melhorar o relacionamento, né, afetivo romântico, porque é mais naquele chakra. Aqui não, aqui é mais caridade, compaixão, as cores verde, rosa e dourado, e aí ele vibra nessa cor verde, por isso que se liga aos cristais como quartzo verde, o quartzo rosa, amazonita, o naquita. Então, ele é o quê? Amor, altruísmo e compaixão. O quinto chakra é o Vishuddha Chakra. Ele é localizado na garganta e ele tem ligado à tireoide e ele é ligado à comunicação, criatividade, principalmente a criatividade é, de coisas faladas ou coisas imaginadas, né, concebidas. Então, ele é a nossa expressão com o mundo. Ele se manifesta na cor azul celeste e ele tá esses cristais quartzo azul, né? O que pode usar quartzo azul, ágata marinha, a calcita azul, cianita azul. O penúltimo, que é o chakra frontal, ele fica entre as sobrancelhas, localizado no terceiro olho. Ele tá ligado à hipófise ou pituitária. Ele se manifesta, precisa da energia azul índigo para funcionar. Ele tem a ver com conhecimento, com as ideias, com as coisas que a gente pensa, com as coisas que a gente planeja. E ele tem aí os cristais, que também são azuis, nessa cor azul índigo, que é o lápis lazuli e o sodalita, certo? E, por fim, o coronário, o Sahasrara Chakra, que ela também, quem consegue visualizar, ela vê como se fosse uma coisa de 1000 pétalas. Ele está localizado, não é exatamente no topo da cabeça, ele é um pouquinho acima da cabeça, tá? Então ele não é muito no físico, ele é um pouquinho acima, e ele é a nossa comunicação com a espiritualidade. Então, quando a gente está mais envolvido com essas questões, ele se desenvolve melhor. Ele está representado, precisa das cores violeta, branco, dourado. Ele é ligado à pineal, ou epífise. Ele é maior responsável pela nossa irrigação energética, é o nosso chakra que mais capta energia. Se ele está desenvolvido e quanto mais treinado, ele vai facilitar as capacidades como telepatia, mediunidade, essa expansão de consciência. E alguns cristais que podem auxiliar são, por exemplo, a ametista, quartzo branco, a pirita. Tá? Então, aqui a gente passou bem rápido, obviamente tem muita coisa, são as principais doenças envolvidas, então tem muita coisa que a gente pode estudar em relação aos chakras. Tem muito conteúdo, tem muito livro, tá? Na próxima aula eu trago alguns livros, no último slide também tem alguns livros que eu indico para a gente poder realmente estudar. Um deles é a Medicina da Alma, tem outros de reiki também que são interessantes. Tá, pessoal? Então, como eu prometi, a gente ia parar até chakra. Eu vou abrir, então, para vocês fazerem perguntas e a gente finaliza por hoje. Tá, eu vou interromper aqui o compartilhamento. E aí, pessoal?
Como que se vocês têm alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Eu tenho duas. Pode Então, perguntar. quando a gente está aplicando o reiki, então não é normal a gente se sentir cansada, exausta depois de uma aplicação. Não. Então, no caso, eu estaria doando mais, ou eu Porque aí não fiz o se você está funcionamento. sentindo algum cansaço, então provavelmente você está doando o que você recebe para você se Hum, manter, tá? Então, quando uhum, acontece isso, você é importante que, primeiro, uma mudança de comportamento. O que acontece quando você começa a aplicar, você começa a ver resultado. Aí uhum. você, nossa, você fica todo orgulhoso, né? Nossa, eu curo, eu sou fantástico, nossa, eu tenho. Nossa, Poder? curei ali, o cara tava machucado, eu sou maravilhoso. Aí você começa a ficar orgulhoso. Então, você acha, né? Você começa a Hum, esquecer certas coisas, né? uhum, Você esquece de ser humilde, você esquece de pedir ajuda, você esquece de realmente convidar gente para te ajudar, para te apoiar. Porque eles viram assim para você e falam assim: ah, você é bonzão, né? Ah, então faz sozinho, meu filho. Vai lá, faz vou sozinho. lá e dou até a última gota. Então, eles, né, realmente se. Então, você tem que se colocar em contato com. A gente tem toda uma preparação, a gente tem que ter essa intenção. Não precisa ter preparação específica. É só ter realmente humildade, ter esse equilíbrio de saber você não está sozinho, não é você que está curando, você é só um Uhum, meio. Então tem que ter isso. É fundamental. É o princípio de tudo. Então começou a doer, começou a se ver que está cansado, alguma coisa tá errada. Volta, volta, chama quem acredita em hum, guardião, chama a hierarquia para estar uhum, junto, se coloca nessa posição humilde. uhum, Você é entendi. só um canal. Você é uma mangueira. É isso, uma mangueira. E você, obviamente que é uma mangueira que está lá realmente se colocando, né, para ajudar, mas você não faz nada sozinho, Uhum, tá? entendi. E a segunda pergunta é sobre a percepção dos chakras quando está aplicando ali. É comum a gente sentir uma vibração, tanto para a direita quanto para a esquerda. Uhum. Dá a entender que é isso. Mas depois, por exemplo, direita tá equilibrado, esquerda tá desequilibrado ou não quer dizer nada? Não, não. Eu acho que não, acho que eu não estava nesses slides, mas eu tinha antes um slide. Na verdade, cada chakra, ele roda naturalmente por uma posição. Tem uns que é sentido oral, horário, tem outros que é sentido anti-horário. Então, não necessariamente tem que estar tudo para um só. Não Só tem, indica, então, que não, tu tá desalinhado no... não. Eu que não decoro, mas se você pegar as figuras, você vai ver Aham. que mostra qual que é o sentido natural de cada chakra. Ah, ok. Então, só que tem que decorar. Eu não decoro. Eu sempre pego, assim, Ih, quando você pegar e ver. Por isso que quando você tem gente que usa para pendular, o pêndulo. Uhum. você não pede para pendular para onde ele está girando. Você Sim, sim. pergunta. Você vai com Pergunta. a Uhum. intenção da pergunta. Vai com o pêndulo, né? Tá harmônico? Tá saudável? Ele vai responder que sim ou que não. Uhum. Não porque ele está mexendo com o Ah, fluxo. tá. Então é a mesma coisa. Então, se eu pegar o pêndulo, perguntar, tá equilibrado esse chakra, ele vai responder Sim ou na não? função do pêndulo, que é sim e não, direita ou esquerda, Uhum, tipo assim. Mas não quer dizer que o vórtice tem que estar direita ou esquerda funcionando. Entendi, é por exatamente. aí. Tá. Exatamente. Não significa que tá. Uhum. O pêndulo é uma coisa, é A uma não ser que resposta. você queira que ele movimente. Aí você lembra Assim, daí para harmonizar ele. e aí você gira para o lado que você quer girar, se a sua intenção é fazer isso. Se não, eu só quero Uhum. harmonizar. Aí gira para harmonizar. Independente se é horário ou anti-horário. Viu? Tá. É isso aí. E muito bom refazer as aulas, porque eu já tinha esquecido de tudo isso aí.
Mas você vê que foi bom, porque eu até passei mais informação do que eu passei Muito nos bom, escritórios. muito bom. É, ainda tem Uhum. mais informação ainda, mas se eu der, eu Ih, já explico tinha pra você. esquecido desses sentidos aí, ó. É que você já é velho, né, Camila? Eu tô caducando já. Mas faz parte, a gente É, aprende todo dia. sossegou, Brian? O Brian levanta, sai, dá de costas, ô, bagunceiro. Não tá- Pra quem não conhece o Brian, acho que foi meu aluno aí, ó. Como sempre, Foi, né? Sempre bagunçado. Joia, prazer te joia, ver aqui novamente. prazer. Tá, E tá alguém ouvindo, né? tem dúvida? Olha, eu não sei, né? Eu venho praticando aí, vamos ver como tá. Tô trazendo a noiva pra aprender, diz ela que gostou. Tô falando, então vamos lá, você vai aprender com a minha mestre. É, e só você, o seu nome é noiva porque ele só falou noiva, Ó, né? Renata. Renata, E aí, Renata, receber alguma é muito bom. dúvida? Não, não, assim, receber é muito bom, né? Uhum. Ele faz em mim, já me ajudou bastante. Aí eu falei, eu quero aprender também. É E bom. aprofundando e buscando conhecimento, eu acho uma coisa muito bacana. É muito bom. É, no próximo, você vê que esse foi mais de conteúdo, né? Mais pesado em conteúdo. No outro a gente vai ver mais realmente na prática. Aí você Fazer duas vezes não tem pode. problema, não, tem? Hã? Fazer duas vezes não tem problema, não, tem? Claro que não. Claro que não. Não, Não, é só Camila, por tem problema de causa fazer do duas aluno vezes? que Camila já fiz umas 10 iniciação. Cada Eu já é, fiz, acho índice. que mais de 30 iniciações. que É porque tu isso? recebe, tu recebe um banho energético de novo, daí é É, sempre você não é muito bom. iniciado de novo. É como um É, banho de energia. banho. Mas sim, você estava falando do pêndulo, hoje eu não tenho usado o pêndulo mais não. É, não, tem gente que prefere, né? Eu já vai pelas questões que eu tinha te explicado, eu vejo mais. Então, eu Uhum. não uso É, pêndulo. no nível 2 a gente aprende a técnica de sentir. Até acho que a Camila falou de sentir na palma da mão. Então, existe essa Uhum. percepção na palma da mão, Uhum. intuição. O meu jeito, né, pessoal, é muito intuitivo. É, o Então, meu o meu é também. bastante mais intuitivo do que realmente sentir algo na Uhum. mão, como o Beyoncé, que é a técnica do 2. Uhum. Então, cada um vai pelo que mais evolui, né? É, Mais às vezes eu tô difícil. aplicando também meu olhar já começa a puxar lá para outro chakra. Já vou, calma. Já Eu tinha uma começa a intuição aluna, puxar para outro. eu tinha uma aluna que ela Isso via as veio, cores. isso veio intuitivo. É, Eu tô começando a ver mais, sabia? né? Eu acho que Lembra muda de eu também falar para que eu cada pessoa via? que tu vai estar Hoje aplicando, tu eu vai ter vejo uma mais. percepção diferente, né? É, É. inicialmente eu via diferente um pouco, tá cada vez ficando mais claro a forma que eu vejo. Tá Uhum. evoluindo, não sei se é por questões de meditação, mas tem melhorado. Não, também. Inclusive, né? Mas é né? uma sensibilidade sua, entendeu? Uma coisa pessoal. Uma coisa que vai dizer, não que ninguém possa chegar e desenvolver isso também. A não ser que a pessoa se aplique a desenvolver. Mas é uma coisa pessoal. Essa minha aluna, ela via como uma nuvem de cor. Então ela sabia que como era para estar verde e tá marrom, não tá bom ali. Aí ela ia Uhum. lá e harmonizava até chegar no verde. Então ela fazia assim e foi ganhando, foi nesse meio, foi melhorando, foi vendo cada vez mais rápido também. Então bati o olho já via. Então É tem. engraçado que quando depois a gente faz, a gente, tipo assim, teve uma pessoa que eu fiz aqui que eu só peguei, e fui fazendo as paradas e tudo mais, beleza. Uhum, Aí depois terminou, eu fui conversar com ela, né? Fiquei uhum, conversando com ela e tudo mais. Aí depois eu fui entender, cara, ela trabalhava com não sei o quê, que usava criatividade. Eu falei, pô, é por isso que você tava com dificuldade, tava uhum. todo fodido ali, entendeu? Aí É, eu comecei, entendi. é. É, porque você atina e fala assim, não, posso até não estar vendo, mas provavelmente deve ser ali. Aí você vai Uhum. explorando, vai se conectando mais, aí, pô, achou.
Vai ver lá, ver o que deu o estrago. Não é Aham. É. comum. E é com a prática, né? Não tem jeito. Não é lendo o livro, é praticando. Igual ele falou, meditação, é realmente se conectar, vai aplicando em outras pessoas. Tem algumas coisas que é bem complicado, igual a Renata disse que, pô, mas aí não pode fazer nada. Eu falei, não, não pode, o problema é esse. Hum. Quando você consegue não fazer nada, é que é o top. O Né? problema é o difícil aí. Não é para ser fácil. Se fosse para ser fácil, Exatamente. A técnica é fácil, só que, né, não é tão simples. não é só isso, né? A executabilidade é complicada. É. Mas é bacana. Vai estudando, vai aprendendo. E é igual eu falei, né? Você É. vai tendo as confirmações ao longo do tempo. A gente tem também Anne e Silvia. Tem alguma pergunta? Querem comentar alguma coisa? Pessoal, então, hoje então, a gente parou em. A Anne falou, então, gratidão aqui no chat. Tá, eu que agradeço. Essa aula vai ficar gravada, né? Já está sendo gravada desde o início. Eu vou disponibilizar no YouTube, passo o link para vocês. Na semana que vem, então, no sábado, a gente encontra às 20 horas, onde a gente termina então, a parte do. A gente falou dos chakras, a gente vai falar de aura, né? Que eu já disse também. A gente vai, então, para as auto-aplicações, aplicação em outra pessoa, algumas variações que a gente pode fazer, e depois a iniciação, que é no final. Tá bom? Acho que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Tá, pessoal, ó, antes, minha meta Mas era às 22 horas. Tô bem na meta. Dando 6 Cronometrado. minutos. tô ansioso pela iniciação. Hã? Tá Tô ansioso ansioso? pela iniciação. Vai ser legal. Eu quero ver como vai ser a reação. Ah, é? Tem gente que Eu gosta quero mais ver do. vai ser a reação dela. É. Ah, sim, E eu verdade. passei pelos dois processos. Quando eu fiz o meu estudo, né, eu fui presencial, tive iniciação presencial no 1 e no 2, e o 3A e o 3B eu fiz 2 vezes. Só que eu gostei muito mais da distância, eu senti muito mais do que do 1 Meu, e do 2 presencial. Mas cara, falei, presencial foi foda comigo, hein? Eu gostei pra caralho, foi um dia é, especial. tá vendo? É porque eu não sei o que que é, acho que é estresse, não sei se é cansaço, né? Que você faz um curso e depois tem iniciação. Sendo presencial, tem tudo, tem cansaço, você já tá querendo ir embora para casa. Então, acho que é tudo um conjunto de coisas que você não tá ali conectado. E a Então, pegada que você fez de dividir ficou interessante pra isso. não cansa, né? Então, isso é Uhum. legal. Então, Chega na iniciação, fica mais tranquilo. é, então, por isso que quando eu comecei a dar as aulas à distância, eu tinha certeza que ia dar certo, porque eu experimentei em mim mesma, né? E aí, com os relatos dos alunos também, que é um monte, né? Certo, pessoal? Então, ó, Certo. Tirando os doidos que vamos ver se. aparecem na vida. Quê? Tirando os doidos que aparecem na sua vida, tá tudo normal. Pois é, tá tudo normal. Então, ó, vejo vocês na semana que vem, tá? Firmes e fortes. E até lá, vão estudando, vão lendo, vão pesquisando para ter mais dúvida. O professor gosta de dúvida. É. Tá bom. Boa Boa noite, noite. Tchau, bom tchau. descanso. Tchau, vocês. Beijo, Gordite. Até mais. Valeu. Até mais, valeu.